graça e a paz do Senhor Jesus, a amada igreja. É um prazer muito grande estar com os irmãos, rever aqueles que estivemos juntos no acampamento, né? É bom que, apesar da igreja ser nova para mim, você já não se sente tão fora de casa, né? Estivemos juntos esse tempo e é muito bom conhecer essa igreja, conhecer os irmãos, ver como Deus tem abençoado essa igreja aqui. Para mim é sempre um prazer conhecer o povo de Deus reunido em outros lugares. E eu sou grato a Deus pela vida do reverendo Tiago, o qual eu agradeço pelo convite e também ao conselho da igreja pela confiança. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana em Cidade Dutra, que apesar do nome Cidade Dutra é o nome de um bairro de São Paulo, ali na zona sul de São Paulo. Eu sou pastor dessa igreja há 4 anos e sou casado com a Aline, tenho 2 filhos, uma mocinha de 4 anos e um bebê de 3 meses. E é uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, então, no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Nós leremos apenas do verso 1 até o verso 3. João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Vamos orar ao Senhor. Deus, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, louvamos o Teu nome por este dia do Senhor e pelo privilégio que temos de prestar culto a Ti, Senhor. Rogamos agora pela iluminação do Teu Espírito neste que é o ato central deste culto, quando nos voltamos para ouvir a Tua voz, pela instrução da Escritura Sagrada, Deus. Que nós tenhamos a nossa mente e coração voltados para Ti, que o nosso pensamento, concentração e foco esteja naquilo que aqui será falado, e que isso sirva, Senhor, para a nossa edificação. Fala, Deus, ao coração dos meus irmãos nesta noite, assim como o Senhor tem falado ao meu por meio desse texto magnífico. Em nome de Jesus. Amém. O que tem atormentado o seu coração? O que tem trazido uma turbulência à sua vida? Se você tivesse a oportunidade, e você tem por meio da oração, né, mas de literalmente estar diante de Deus em oração, abrindo um coração, o que você contaria para Ele? O que tem afligido a sua alma? E isso é algo bem próprio de se perguntar, porque se não fosse pela nossa experiência de vida, né, a qual a impressão que temos é que nós temos poucos momentos de calmaria na vida, né, e parece que se juntarmos tudo, boa parte dela são de lutas, de tribulações, de dificuldades. O próprio Cristo nunca nos enganou dizendo que a vida neste mundo seria fácil. Muito pelo contrário, Ele alertou que nós teríamos tribulações. E isso tem tudo a ver com o que nós falamos nesses dias no acampamento, e tem tudo a ver com o que Cristo está aqui tentando ensinar aos discípulos, acalmando o coração deles. Nós temos muitos medos na vida, né? Muitos são os temores, alguns são bem comuns e batem a todas as portas, né? Nós temos medo da solidão, e isso não é apenas para aqueles que não casaram, né? Ou não estão casados ainda. Temos medo da solidão com a saída dos filhos de casa, com a possível morte do cônjuge. Temos medo do relacionamento conjugal não dar certo. Temos medo de perder o emprego. Temos medo de engordar demais, de emagrecer demais. Medo de ficar velho. Temos medo
de abrirmos, estarmos abertos, né, a relacionamentos. Esse é o motivo pelo qual, inclusive, muitas pessoas se fecham, porque se magoaram no passado e por isso têm medo de sofrer novamente. Temos medo de que os nossos planos sejam frustrados e temos medo do futuro. Aliás, todos os nossos medos estão diretamente relacionados ao futuro, né? Muitos são os nossos medos, muitos são os nossos temores. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós encontramos verdadeiro alívio, porque esse é um dos textos que o Senhor Jesus nos presenteia para tratarmos o nosso coração aflito, o nosso coração angustiado, atribulado. Nessa noite eu quero compartilhar esse texto com os irmãos, à luz da ideia de que Ele é aquele que está sempre disponível para nos dar solução para o nosso coração atribulado. E eu creio que a grande mensagem que esse texto nos traz é justamente esta, que é muito clara e muito direta, ainda aí no verso 1. Cristo se volta para os discípulos e diz: não tenham medo. Não tenham medo. Isso parece ser bem básico, né? E bem basilar, mas quase sem pensarmos, a primeira coisa é o nosso primeiro argumento com uma criança. É muito comum uma criança ter muitos medos, né? A imaginação da criança é muito fértil, ela não sabe diferenciar muito bem o que é realidade e o que não é. E diante dos medos de uma criança, logo nós dizemos a ela: oh, não tenha medo, não tenha medo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aos discípulos aqui, em meio ao contexto em que eles viviam. Não tenham medo, é isso que ele quer dizer com não se turbe o vosso coração. E para aqueles que estiveram conosco no acampamento esses dias, né, eu preciso dizer a vocês que a palavra turbar aqui, né, não se turbe o vosso coração, tem uma relação direta com uma palavrinha que nós vimos muito esses dias no acampamento, que é a ansiedade, preocupação. Uma das possibilidades de tradução aqui do turbar é de estar aflito, angustiado, preocupado, ansioso. O Senhor Jesus identifica isso nos discípulos e se volta para eles e diz simplesmente: olha, não tenham medo. Mas sabe o que é magnífico nesse texto, irmãos? É que nós estamos ouvindo essa instrução do Senhor dizer para os discípulos: não tenham medo, quando ele se encontrava numa situação e num contexto bem complicado. Veja, é nesse mesmo bloco de texto aí, desse contexto, irmãos, que o Senhor Jesus sabia que estava chegando a hora da sua morte. Você sabe o que alguém está prestes a morrer, está à beira da morte, e se voltar para um grupo, para determinadas pessoas, dizer assim: olha, não tenham medo. Se tinha alguém com propriedade para trazer calmaria ao coração daqueles discípulos, certamente esse alguém era Jesus. Mas não somente isso, porque o Senhor Jesus sabia que estava prestes a morrer. Ele sabia que Satanás logo em breve iria induzir Judas, e por sua própria pecaminosidade este iria traí-lo, está aí no verso 2 do capítulo 13. Ele saberia que o traidor se levantaria e que Pedro, o discípulo amado, iria negá-lo. É dentro de todo esse contexto que o Senhor Jesus se volta para os discípulos e diz: olha, não tenham medo. É Jesus, irmãos, que está se dirigindo para a agonia da cruz. É Jesus quem está profundamente perturbado em seu coração. Sim, o capítulo 12, do verso 27, aponta para mostrar o quanto, de fato, a angústia, a aflição, a tristeza também batia a porta do coração do Senhor Jesus. Veja o capítulo 12 de João, no verso 27, diz que agora está angustiada a minha alma e direi eu: Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Veja, o Senhor Jesus aqui no verso 27 do capítulo 12, utiliza a mesma palavra para dizer que ele estava angustiado. Agora perceba, sempre que a palavra de Deus utilizar alguns termos ou algumas definições para Cristo,
Nós sempre precisamos ter o cuidado de perceber que o modo como Cristo experimenta as emoções é significativamente diferente do modo como nós experimentamos essas coisas. Porque o modo como nós experimentamos tristeza, preocupação, angústia, ansiedade, medo, isso vem atrelado com pecado. Aliás, é muito difícil nós estarmos num estado destes, sem contudo não pecarmos, não termos a nossa fé abalada, a nossa confiança em Deus abalada. Não é o caso de Cristo. Cristo sofre a angústia de todo o peso físico e espiritual que ele estava para sofrer, que estava sofrendo, contudo sem pecar. Ele estava sofrendo no seu coração, estava sofrendo no seu espírito, era ele que estava prestes a ser traído por Judas e por Pedro. Todavia, é Jesus que oferece apoio emocional e espiritual aos discípulos. No olhar comum, né, era ele que precisava de apoio espiritual nessa hora, né? Era ele quem precisava de uma palavra de apoio, de consolo, era ele que precisava de alguém chegar para ele e dizer: olha, Jesus, eu estou aqui com vocês. Mas os discípulos não estavam nem entendendo o que estava acontecendo, irmãos. O Senhor Jesus tentou alertar e tentou preparar os discípulos em vários momentos, dizendo que ele seria entregue como um cordeiro, que ele seria morto. Mas os discípulos sempre ficaram muito confusos com isso. O mestre havia acabado de chegar, há poucos anos havia se revelado e estava com eles. Como assim ele iria nos deixar? E o que causa, irmãos, diante dessas dúvidas dos discípulos é um grande temor, é uma grande angústia. Quando eles começaram a entender que de fato Cristo iria partir. E eles ficaram atribulados, atormentados, amedrontados. E Jesus se volta para ele e diz: não se turbe o vosso coração, não ande ansioso, não fique preocupado, não tenha medo. Mas de que forma o Senhor Jesus então acalma o coração dos discípulos? É bem interessante, irmãos, que muitas vezes quando nós paramos para estudar, né, determinadas coisas que a filosofia, a psicologia, as ciências acham que estão descobrindo acerca da vida, e nós que conhecemos as Escrituras, a gente fica pensando assim: mas espera aí, mas Paulo já falou isso há muito tempo, a Bíblia já tratava disso há muito tempo. Essa é uma excelente forma, uma excelente estratégia para tentar tirar alguém do sofrimento, é mudar o foco. É isso, inclusive, eu volto aqui às crianças, né? É isso, inclusive, que a gente faz com as crianças muitas vezes, né? A criança está chorando, qual é uma estratégia nossa para a criança parar de chorar? É distraí-la, sim ou não? A gente mostra um passarinho, mostra um desenho, olha aqui e tal. É para tirar o foco da atenção dela sobre aquilo que está fazendo ela chorar. Guardadas as devidas proporções, irmãos, é exatamente isso que o Senhor Jesus faz aqui com os discípulos. Ele diz: olha, não se turbe o vosso coração. Mas qual é o meio? Qual é o meio pelo qual o Senhor Jesus utiliza para isso? E ele diz, na continuação do nosso texto: não se turbe o vosso coração, mas faça o seguinte: creia em Deus, creia também em mim. Vocês percebem como o medo tem quase que uma relação antagônica com a confiança em Deus? Como o temor, a preocupação, neste sentido, compromete a nossa fé. É exatamente isso que o Senhor está dizendo diante do medo dos discípulos: creia em Deus e creia também em mim. Irmãos, a falta de fé em Deus é o motivo de boa parte das doenças da humanidade. A falta de confiança em Deus. A gente se engana muito, irmãos. Olha, irmãos, a gente não pode, no meio e num período, né, quer dizer, há alguns anos nós já estamos assim, né, de discussões políticas tão acaloradas, tão belicosas. Nós, enquanto crentes, precisamos ter a ciência de que a falta de fé em Deus, a falta de confiança em Deus, a falta de Deus e o pecado é de fato a essência do problema da humanidade. E nós, enquanto servos de Deus, deveríamos agir diferente, deveríamos pensar diferente, deveríamos ter uma visão diferente de todas essas coisas.
Falando especificamente de medo, temor, angústia, aflições, irmãos, a falta de confiança em Deus e de segurança em Deus é o maior problema da vida daquele que sofre, que padece dessas coisas, quer seja o incrédulo, quer seja o crente. Agora, se por um lado isso traz tanto pesar aos nossos corações, né, porque isso revela o quanto nós somos homens de pequena fé, como nós vimos também no acampamento, quando eu olho para Pedro, quando eu olho para Mateus, quando eu olho para Tiago, quando eu olho para Barnabé, grandes homens de Deus, nos quais nós admiramos, ficando com seu coração amedrontado, eu me sinto menos miserável, menos pecador, né? Não só aqui, né? No outro exemplo, de os discípulos com medo de o barco naufragar, com Cristo dormindo no barco, né? Eu admito que eu leio aquilo ali, eu fico meio assim aliviado. Senhor, muito obrigado, que eu acho que ou eu não sou tão pecador assim, ou os discípulos não são tão admiráveis quanto a gente acha que eles eram, né? Porque o fato, irmãos, é que isso é o que nós estamos sujeitos a lidar mesmo, mas lutando a cada dia. A fé no Senhor Jesus, irmãos, é o único remédio para corações turbados, para corações atormentados. A fé em Deus é o único remédio para isso. Os discípulos creram, irmãos, no Messias, quando tudo estava muito bem. Eles creram no Messias quando eles viram aquele verdadeiro aglomerado de milagres. Quem de nós, né, lendo as Escrituras, nunca quis estar nesse grupo dos discípulos, né? Os discípulos, irmão, foram um grupo privilegiado, né, que muito provavelmente viram todos os milagres realizados por Cristo. Porque nem todo mundo viu todos, né? Ele viajava como um grande pregador itinerante, então se você estava ali, você conseguiria ver. Os discípulos, irmãos, tiveram um camarote VIP para os milagres do Senhor Jesus. Eles viram todos. Crer nesse Cristo, irmãos, é relativamente fácil. Tudo estava indo muito bem. Mas agora os discípulos precisavam crer no Cristo que estava dizendo que estava prestes a ser morto. Crer no Senhor Jesus quando Ele dá algum indício de fazer algo diferente da nossa vontade, é aí que está a fé. Essa é a diferença entre o religioso e o servo de Deus. Porque é extremamente fácil e não é preciso esforço algum crer em Deus quando tudo vai muito bem, irmãos. Quando a conta não está no vermelho, quando o relacionamento conjugal vai bem, quando os filhos estão nos caminhos do Senhor, quando os sentimentos no coração estão todos em dia e em ordem. Mas a hora da prova, a hora do exercício, a hora da atividade mesmo, essa é a hora de nós colocarmos em prática. E é por isso que precisamos estar preparados para isso. O Senhor Jesus se volta para os discípulos e diz: não tenham medo, creiam em Deus e creiam também em mim. Há um texto, irmãos, magnífico, tá? Entre um dos que eu mais admiro, de vez em quando fico pensando e ruminando ali nele, meditando, é Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19, quando ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Você sabe o que Paulo está fazendo aqui? É tentando tirar um pouco o foco de seus ouvintes para as coisas deste mundo e olhar para o nosso futuro lar. Olhar para a nossa verdadeira casa. Irmãos, nós precisamos entender que nós não somos daqui. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos a essa terra. Nós não fomos feitos para viver do modo como nós estamos vivendo aqui. Viajar é bom, é ou não é? Quem não gosta de viajar, né? Eu já ouvi gente dizendo que não gosta das coisas mais variáveis. Eu já encontrei gente que não gosta de pizza, por exemplo. Meu Deus, quem nesse mundo não gosta de pizza, né? Mas eu já encontrei gente dizendo que não gosta de pizza. Uma vez eu conheci uma pessoa que ela gostava muito de Coca-Cola, mas não gostava do gás. Aí ela pegava a latinha com refrigerante assim, ficava tirando o gás para tomar aquele negócio. Eu digo, meu Deus, o que presta na Coca-Cola é justamente o gás, né?
Mas eu nunca encontrei alguém que não gosta de viajar. E eu não estou dizendo que não gosta de estrada, que não gosta de voar, aí sim. Mas que não gosta de viajar, de sair da rotina um pouco, de ir para um bom lugar, de descansar. E viajar é bom, é ou não é? A gente gosta de viajar. Viajar é bom demais, a gente conhece pessoas novas e tal. Mas você já parou para pensar o seguinte? Por mais que o local seja muito mais confortável que a sua casa, por mais que o ambiente seja muito mais bonito do que o lugar onde você mora, chega uma hora que você quer voltar para casa. Sim ou não? Principalmente se você já fez uma viagem assim de 10, 15. Eu moro em São Paulo já há 10 anos, mas a gente sempre passa parte das férias em Aracaju, que é onde nossos familiares estão. E eu admito que assim, a primeira semana, segunda semana, mas irmãos, quando eu estou lá já há 18 dias, 20 dias, eu já fico assim, meu Deus do céu, eu quero ir embora para minha casa, meu sofá, minha cama, é ou não é? Até do banheiro nosso a gente sente falta. Porque de algum modo, irmãos, por mais que aquele lugar seja um lugar bom, a gente não é dali, não é a nossa casa, não é o nosso lar. Irmãos, nós deveríamos ter esse sentimento quando se trata da Jerusalém Celestial, desse lugar que a Bíblia fala que Ele tem preparado para nós. Tem uma antiga série, e eu nem indico que você assista porque ela é gigantesca, mas tem uma antiga série, talvez uma das primeiras, que chama Lost. Lost conta a história de um avião que cai numa ilha e alguns sobreviventes permanecem ali, algumas pessoas sobrevivem. E tem uma cena que eu acho bem interessante, que o tempo vai passando e estes sobreviventes não são resgatados. Passam-se dias, passam semanas, chegam a passar meses. Depois de um tempo, tem uma cena que um dos personagens, que é o Hurley, ele dá o maior sermão assim, num grupo de pessoas que estavam na praia. E ele diz assim, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? Vocês estão vivendo nesse lugar como se vocês morassem aqui. Vocês já fizeram um supermercado, fizeram um campo de golfe, vocês já tomaram para si determinados lugares da ilha, vocês estão vivendo como se não fossem mais resgatados. Nós não somos daqui, nós não pertencemos a esse lugar. E enquanto o Hurley falava isso, eu ficava pensando, eu digo, Senhor, acho que é exatamente assim que nós, enquanto crentes, muitas vezes agimos nesse mundo. A gente vive como se a gente pertencesse a esse mundo, irmãos. É como se tudo fosse acabar aqui. O que é que isso tem relação com o nosso texto, O Senhor Jesus se volta para os discípulos aqui, e nos versos que se seguem aí, os versos 2 e 3, tenta trazer à memória, tenta trazer ao coração dos discípulos, mudar o foco do olhar dos discípulos, mudar o foco do olhar do medo que eles estavam sentindo. O verso 3, então, o Senhor Jesus se volta para os discípulos e diz assim, anteriormente a isso, no verso 2, o Senhor Jesus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse mesmo João é aquele que escreve lá em Apocalipse capítulo 21, quando diz, vi o novo céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a grande cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Uma das grandes maravilhas desse lugar, irmãos, é que a Bíblia narra e mostra que esse é um lugar onde não haverá mais sofrimento, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais angústia, aonde não haverá mais tribulação, aonde não haverá mais motivos para medo, temor, preocupação, ansiedade. Pois esse é o lugar
que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Ele continua dizendo no verso 13: e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estarás vós também. Irmãos, eu creio que uma excelente forma de nós lidarmos com os nossos problemas é olharmos para este lugar aonde os problemas não mais existirão. Sabe qual é a grande questão diante disso, irmãos? É que nós vivemos numa geração extremamente imediatista. Nós não queremos a bênção no novo céu e na nova terra. A gente quer a bênção nessa terra aqui. A gente não quer a glória, a coroação e a recompensa no céu. A gente quer na terra. Não, a gente quer no céu. Mas se a gente tiver a opção de ter no céu e ter na terra, a gente quer também aqui. Nós somos muito imediatistas, irmãos. A gente não tem paciência para nada, né? A globalização e a tecnologia trouxe isso conosco, né? E a gente acaba aplicando isso a Deus muitas vezes. Mas não somente isso, porque de fato haverão lutas, dores, angústias e tribulações, as quais ficarão lá, como um espinho na nossa carne. Eu tenho bastante membros mais experientes, né, idosos na nossa igreja lá. E eu amo cada um deles e converso bastante com eles. E alguns irmãos, como é próprio da idade, né, com muitos problemas sérios e graves em joelho, coluna, fibromialgia, osteoporose, etc., né? E eu sempre pergunto, tem uma irmã específica que ela teve vários problemas no joelho, e eu sempre pergunto: e aí, irmã, como é que está o joelho? E ela diz: pastor, está aqui, do mesmo jeito. E eu sempre digo a ela de volta: um dia Jesus vai lhe dar um novo. Não se preocupe não, tenha esperança nisso. Um dia você vai ter um novo joelho e esse não vai desgastar. Vai ficar lá e vai ficar bom a vida toda. Você vai poder usá-lo por toda a eternidade. É um negócio meio sobrenatural, né? Como é que você vai usar um joelho por toda a eternidade, ele não vai desgastar? Mas é exatamente isso. Irmãos, a gente deveria olhar mais para o céu, irmãos, para termos mais esperança nessa terra e nessa vida. É isso que Jesus está fazendo com os discípulos, é tentar tirar um pouco o foco desse medo deles sobre o que estava por acontecer naquele momento imediato, para que eles olhassem para o futuro, para que eles olhassem mais além. Se a nossa esperança se limita às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, irmãos. Eu não estou dizendo para você não ter esperança nas coisas dessa vida. Não estou dizendo. Mas, às vezes, irmãos, sabe por que a gente se frustra tanto? Porque a gente cria expectativas elevadas demais. Expectativas às quais a gente nem deveria criar. Quando o assunto é expectativa, irmãos, eu admito que eu sou um tanto radical em relação a isso, sabe? Porque eu entendo que, em última instância, a única expectativa que a gente deveria criar são aquelas que a palavra de Deus nos garante. São aquelas que a palavra de Deus nos garante. Mas o nosso coração é mestre em criar expectativas, coisas as quais o Senhor nunca nos prometeu, nunca nos garantiu, e aí nós não recebemos e ficamos frustrados, e com isso acarreta uma série de problemas, uma série de dificuldades, as quais nós muitas vezes temos dificuldade de lidar. O Senhor Jesus se volta para os discípulos e tenta acalmar o coração deles, fazendo com que eles olhassem para o céu, para esse lugar que ele estava preparando e que iria levá-lo em sua segunda vinda. Irmãos, como nós precisamos ter esperança na vinda e na volta de Cristo. Olha, às vezes, preparando sermões escatológicos, né? Sermões que falam sobre a volta de Cristo, eu me deparo lá procurando, tentando achar corinhos, canções, né, que falem sobre a volta de Cristo. E olha que eu ouço muita música, irmãos, eu ouço música o tempo todo. Mas eu cheguei à seguinte conclusão: se você for fazer um apanhado de músicas, né, não as do nosso inário, que aqui nós temos uma quantidade boa, mas se nós formos fazer um apanhado de músicas que falam sobre a volta de Cristo, a boa parte delas estarão na nossa infância.
estarão na nossa infância. De canções e de corinhos que nós cantávamos que falavam sobre a volta de Cristo. É impressionante como a gente encontra dificuldade para falar sobre isso hoje. E eu fico a me perguntar, sabe, se isso de algum modo não é um indício de que parece que a gente caiu nesse mundo como num acidente e a gente já perdeu a esperança do resgate. Sim, irmãos, a nossa esperança deve estar naquilo que Deus pode fazer por nós nessa terra e neste mundo, mas a nossa esperança deve estar em Cristo, no seu reino, na sua vinda. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em Cristo. Ele tem preparado um novo lugar. Um lugar onde a nossa fé não mais vai oscilar. Um lugar onde a nossa confiança em Deus não mais será abalada pelas circunstâncias. Um lugar onde as coisas que nos dão motivos para termos medo não mais nos atormentará. Que a nossa esperança seja essa, irmãos, que essa seja a nossa oração e que nós estejamos num constante preparo, numa constante caminhada para este grandioso e glorioso dia em que Ele virá nos buscar. Um dia onde não haverá mais lutas, onde não haverá mais dores, onde não haverá mais tribulação. Que o Senhor derrame da sua graça sobre nós, que Ele nos ampare e nos ajude a colocarmos isso em prática. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e rogamos, Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a cumpri-la. Ó Senhor, amanhã dá-se início à nossa jornada de trabalho, a volta, Deus, à nossa rotina. E neste dia do Senhor, Deus, quando a nossa semana se inicia, nós rogamos que a Tua graça nos ajude e nos ampare a colocarmos tudo aquilo que temos ouvido e aprendido em prática, Deus. No nosso lar, o que nem sempre é fácil, muito pelo contrário, muitas vezes parece ser o local mais difícil de praticarmos aquilo que ouvimos, porque muitas vezes pecamos contra aquelas pessoas que mais amamos, que mais convivem conosco. Nos ajuda, Deus, a colocarmos isso em prática no nosso serviço, no nosso trabalho, pois essa é uma excelente forma de darmos testemunho do Senhor. Esse é o único meio de sermos sal e luz deste mundo, Deus. Cuida de nós, fica conosco, Deus, e nos ajuda a vivermos isso de fato e de verdade, para a glória do Senhor. Eu louvo o Teu nome pela oportunidade de estar com essa igreja, a qual eu rogo a bênção do Senhor, pedindo a Ti, Deus, que o Senhor nos dê a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.